Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma Vozes das Nossas Cabeças, onde eu, Joana Lustosa, junto com a Germana Lustosa e a Andréia Lustosa, falamos sobre tudo que passa nas nossas cabeças. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu acho muito divertida, que são os eufemismos da Déia. Minha irmã, ela é uma pessoa muito elegante, ao contrário de mim, da Germana, que falamos abertamente e explicitamente sobre qualquer coisa de cunho sexual, ou besteira, ou abobrinha. A Andréia não. Ela gosta de usar eufemismos, só que ela tem uma questão que é a incontinência facial. Então, apesar de ser uma pessoa extremamente elegante, as expressões dela são muito, muito, muito divertidas. Eu, particularmente, adoro. E eu queria começar perguntando para a Germana o que ela acha dessas expressões da Andréia e dos eufemismos também, que são maravilhosos. Assim, as expressões da Andréa, elas são muito legais, muito, muito mesmo. Eu me divirto super. Eu só quero falar com a Andréa ao telefone se for por chamada de vídeo. Porque o que ela vai falar não vai dizer tudo. Não vai dizer. Então, assim, a cara dela é que fala por ela. E tem um lance que eu já sei dela, assim, que é quando ela levanta uma sobrancelha, só uma. Entendeu? Ela tem uma. Eu não sei, porque eu não consigo. Tem condições. Ela levanta uma sobrancelha. Quando eu vejo que ela levantou essa sobrancelha, pronto. O negócio tá muito errado. Tá muito. Tem alguma coisa fedendo ali mesmo. Já é o primeiro sinal. Gente, é muito bom. É muito bom. Eu vou dizer para vocês o seguinte: é assim, eu não julgo as pessoas, é a minha cara que os julga. Sim. Eu não Incontinência facial. Eu acho lindo, gente. O ex-juiz, né? Acho que é deputado, senador, sei lá, o Moro, que ele tem aquela coisa, aquela placidez na face, que o mundo tá todo mundo xingando, falando, ele tá lá com a mesma cara de impávido colosso. De paisagem. Cara de paisagem. Da estátua do STF, nada mexe. O ex-presidente do Senado, né, o ex-senador, o Eduardo Cunha, tinha essa mesma coisa, da cara, assim, o povo xingando a mãe, xingando ele, e ele... Eu não, gente, eu posso até não falar, mas a minha cara, ela julga, ela fala. A levantada de sobrancelha sempre foi ao concurso aqui em casa, os meus filhos já sabem. Enquanto tiver tudo bem, então assim, eu levantei a sobrancelha, corram para as montanhas, fujam. Não tem a história do Leão da Montanha, né? Do desenho que tinha do Hanna-Barbera? Corra para as montanhas. Porque significa dizer que a morte chegou. A morte chegou, meu Deus! Não, e ela briga mesmo, é real. Ela briga mesmo. A Andréa, estressada e com raiva, meu amigo, não quero ver, não. É interessante que ela briga, mas ela não xinga muito, né? Ela usa só... Eu não gosto muito de falar palavrão, não. Falo também, né? Também não sou santa, não, gente. Eu falo. Eu acho que eu e a Germana estamos te levando para o mau caminho. Acho que você começou a xingar mais depois. Não. Eu lembro de brigas da Andréa com o Elcias. E ela xingou ele. Pesou o rolê. Sério? Pra eu xingar, precisa, sim, ter passado todos os meus limites, e os meus limites são assim, eu dou bastante, assim, ainda mais pai, gente. Você não vai falar assim, não vou xingar meu pai de filho disso, filho daquilo, não é isso. Mas se eu falar palavra no meio de uma briga, é porque já passou todos os meus limites, todos. O papai era bom para provocar a gente, né, papai? E o Elcias gostava de provocar e era muito brabo. Quando ele estava com raiva, ele também dizia coisas absurdas. Então, quando ele e a Andréa brigavam, eu ficava ali, só na minha. Porque também eu saía de perto e deixa os dois se resolver, pai e filho. Não, porque também se meter a morte para ela, porque dava 2 dias, 5 dias, estava tudo bem, como se nada tivesse acontecido, e se ela tivesse metido, os dois iam brigar com ela. Vamos conversar, né, Germana? Eu aprendi isso. Primeiro
porque eu fujo de briga, né? Eu não gosto de conflito. Então, quando eu vi a confusão dos dois, ó. Não, mas assim, eu tenho uma coisa, por exemplo, meus meninos brigam, né? Hoje já são adultos, então assim, mas eles brigavam. Aí tem aquela fase que eles, adolescentes, começam a saber palavrão, né? E a falar palavrão, e acha que isso empodera, isso faz dele adulto, né? Que tem isso, né? Aí eles falavam assim, aí soltavam, seu filho de uma isso, aí um virava para mim, né? O outro tinha chegado, então quem ouviu o palavrão falou assim, olha, mãe, ele tá me xingando. Eu falei assim, não quero saber, essa mãe aí não sou eu, pode xingar à vontade, porque essa mãe do xingamento não sou eu. Eu tinha muito isso. Agora, eu não gosto de falar palavrão, assim, no meu dia a dia, eu não gosto de falar palavrão, não gosto de falar certas palavras, eu tenho isso comigo, não gosto de usar eufemismo, sim, para substituir. Ministro Barroso, assim, é meu ídolo, gente, aquele homem xingando, que elegância, que classe. A briga dele com o ministro Gilmar Mendes, assim, que foi hoje, eles estão super bem, se resolveram, mas, assim, quando na sessão que tem seu mau agouro, mau isso, mau aquilo, gente... Que espetáculo, amei, aprendi, mais um aprendizado para mim. É um espetáculo de português, de sinônimos, né? A gente aprende um novo vocabulário. Eu acho isso é uma coisa muito do papai, porque eu também usava muito sinônimo, muito eufemismo para xingar por muito tempo. Sim, o Elcias também gostava. Porque tem umas palavras que elas são tão gostosas de falar, porque elas são tão diferentes. Eu acho que esse é o mal de quem aprecia muito a língua portuguesa também, né? Porque tem hora que a gente, cara, são as palavras, e aí, assim, gostoso ainda é quando você usa aquela palavra e a pessoa ainda fica com cara de interrogação. Então, assim, será que tá falando uma coisa boa ou tá me xingando? Exatamente. Gente, é uma delicinha. O meu ex-marido odiava. Porque quando a gente brigava, ele falava assim, você é muito, como é que é? Você é muito formal para falar as coisas. Como? Não, aqui nos nossos vídeos, todo mundo já viu, das minhas caras, porque vocês ficam me provocando, então vocês ficam olhando a minha cara. Vamos já provocar. Vocês ficam tanto a minha cara, quanto vocês já... Eu sei até o que falar, eu tenho fofocas. Por exemplo, né? Órgão genital masculino e outras coisas. Órgão genital masculino. Entendeu? Seremos científicas aqui. Agora você se imagina, né? Assim, no meio do rala e rola. Aí a gente fala, bota o teu órgão genital. Não, né, gente? Mas aí que essa é a diferença. Intimidade é intimidade, quatro paredes são quatro paredes. Aqui é outra coisa. André, mas eu não podia perder essa. Meu Deus! E assim, vocês têm que pensar, por exemplo, a Maria Eduarda, ela estava rindo assim, eu não sei, eu estava com muita raiva, gente, muita raiva, não sei do que era, não lembro, assim, foi no meio de uma confusão. Nem vou dizer com quem foi, mas assim, eu estava muito irritada, muito, muito. E eu soltei um palavrão pesado. Eu acabei de soltar o palavrão, eu fiquei vermelha, porque eu falei assim, nem eu acreditei que eu tinha falado aquele palavrão tão assim, né? Que divertido. Eu fiquei com muita vergonha. E eu fiquei vermelha na hora. A Maria Eduarda, que estava do meu lado, que estava presenciando, e ela entendeu minha raiva. Ela falou assim, mãe, eu entendo sua raiva. E ela falou assim, mãe... Aí ela começou a rir. Eu falei, você devia ter fumado. Eu devia ter fumado. Primeiro a senhora soltou um palavrão que a senhora nunca fala. É pesado, gente. Então, assim, eu nunca falo. Então, eu soltei um palavrão que eu não tenho hábito de falar. Então, foi assim. E na mesma hora que eu falei, eu já fiquei vermelha. Porque eu assim, gente, eu não acredito que eu falei isso. E a Maria Eduarda morrendo de rir, porque eu falei assim, é óbvio, gente, você vai chutar uma pedra, você xinga, as pessoas, assim, eu acho interessantíssimo inteligência emocional, mas inteligência emocional também vale para você, quando a pessoa está te irritando muito, quando você já passou do limite, mandar para aquele lugar. Às vezes você não precisa nem mandar a pessoa. Você pode mandar assim, você tá aqui, a pessoa tá lá na China, você tá aqui, ou sei lá, você não tá com a pessoa, mas você tem aquela conversa mental onde você xinga tudo que você quer xingar. Esvazia, né? Tudo que você quer falar, soca o travesseiro, como diz o outro, né? Fala tudo que você quer falar. Desopila. Porque aí quando você encontrar a pessoa, você já passou toda a raiva, você consegue até respirar, falar com calma. Irmã, eu preciso fazer uma pergunta. Eu preciso fazer essa pergunta. É uma pergunta que, se você falar assim, eu não quero responder, tá tudo bem, porque vai ser uma pergunta muito íntima, tá?
Mas no rally rola, você xinga? Você usa palavras de baixo calão? Eu sabia! Eu acho horrível. Palavras, isso é uma coisa... Eu tava conversando com uma amiga minha. O pessoal do BDSM tem muito essa questão, né? De xingar, de não sei o quê. Algumas pessoas têm, não é todo mundo. Essa amiga minha, ela é do BDSM, tipo, bem engajada. E ela fala assim, eu odeio xingamentos que diminuem as pessoas. Ou que me diminuem, ou que diminuem outras pessoas. Cara, e pra mim é a mesma coisa. Começou a humilhar de alguma forma. Rapaz, eu broxo na hora. Não tem condições. Dependendo da expressão que usar, da palavra, que tá lá no português, às vezes tá até no dicionário, né? Nem sei. Mas tá lá no português, dependendo da expressão que usar, para mim já brocha. Olha, gente, tá, eu assumo. Eu estou muito dentro da caixinha, aquela coisa muito certinha, muito assim, essas coisas assim, não dá. Eu acho que para mim não funciona. Não funciona. Eu tenho essa questão de humilhação é um ponto para mim bem definido, assim. Xingou, humilhou, alguma coisa nessa linha. Não, para mim humilhou, e tem expressões que se usa como xingamento e se usa também para os órgãos genitais, né, de ambas as pessoas, e que as pessoas, gente, não dependendo de caixa, não funciona. E para você, já mandou uma coçadinha, você gosta? Coçadinha. Gosta, olha lá. É bom. Eu sou muito fresca, eu assumo. Ai, muito bom. Não, tipo, porque eu gosto, vocês sabem que eu gosto de umas coisas diferentonas, né? Então as pessoas sempre esperam que eu vá gostar dessas coisas também. Então, não, gente, nem sempre. Às vezes eu conheço pessoas assim que são bem ligadas nessa área e realmente não gostam de xingamentos na hora. Eu acho que xingamento mesmo, aquela coisa, eu também não gosto, não. Mas dependendo da palavra, uma palavra mais pesada, às vezes tá tudo bem, né? Agora xingar, ofender é outra história. Aí é outra história. Muito, eu não... Gente, também, né? Eu nem vou falar, nem tem essa, como diz o outro, essa vasta experiência para falar alguma coisa, né? Quem sou eu para falar alguma coisa, né? Então, não, não. É sua experiência, independente de qual é sua experiência, seu rolê, é isso, é individual. Eu sou bem fresca. Gente, eu acho que eu sou patricinha fora do quarto, dentro do quarto. Eu sou muito fresca, sou muito chata. Assim, no sentido, eu quero ser bem tratada como uma princesa, rainha, e tá tudo bem. Então, tudo complica. Não estou dizendo que o rally rala não precisa ser rally rala, mas assim, não... E qual foi o eufemismo que você usou que foi assim mais marcante, assim, que você falou assim, cara, isso aqui nunca mais vou esquecer? Eu não gravo, né? Porque ele sai na hora, né? Então eu não gravo. Então, assim, eu tô ali no meio da conversa, no meio da palavra, e assim, aí o Google do cérebro, né, fica procurando sinônimos, que isso é mania de advogado também, né, gente? Vocês têm que entender que advogado tem que sempre procurar sinônimo para colocar. Você escreve uma petição, que às vezes é alguma coisa que precisa de mais páginas, mais coisas, então você fica procurando sinônimos para falar. Então, o cérebro ele já calcula isso automaticamente. Quem lê muito, a gente lê muito, temas variados, então tudo isso funciona para você ter um arcabouço, né, de palavras para utilizar. Mas assim, é muito da hora, não sei. Agora, por exemplo, xingamentos. Eu nem sei se hoje é politicamente correto, politicamente incorreto, né? Porque tem essas coisas que vão mudando. Mas eu lembro uma vez, eu só tinha o Vitor, eu acho que eu não tinha. E o motorista de ônibus bateu no meu carro. E eu fiquei muito irritada, porque assim, ele bateu porque ele estava em alta velocidade e ele entrou na pista de uma vez. E assim, não deu tempo. Eu freiei, tanto que a batida não teve estrago no meu carro, porque eu consegui frear, não sei o que, porque eu estava na velocidade da via, então foi tranquilo para mim, não fez muito estrago. Mas aí, eu, assim, muito irritada, e eu soltei, né, um dos meus xingamentos preferidos, que é chamar os outros de imbecil, que assim, né?
incapaz, né? E aí o cara foi reclamar para o meu ex-marido, meu ex-marido foi, né, para saber se eu estava bem, se tinha acontecido alguma coisa, não sei o quê. Muito machismo, né? Vai reclamar pro ex-marido, não vai reclamar para você. Não, eu só queria dizer porque, assim, ela me ofendeu, porque ela me chamou de imbecil. Aí o meu ex-marido falou assim, olha, se você tivesse dito que você chamou de filho disso, filho daquilo, chamou qualquer palavrão, eu acreditava. Mas quando ele falou imbecil, ela xingou. Ela xingou porque é o xingamento dela. É esse que eu falo. Então, assim, hoje em dia eu já nem uso tanto, porque eu já não sei, né? Então eu não uso tanto, não. Mas eu falo assim... Aí eu falo mentalmente incapaz. Aí eu eufemismo. Ai, meu Deus! Que é o eufemismo. É mentalmente incapaz. Que puxei do direito, né? Você é incapaz, né? Possivelmente. Então, mentalmente incapaz. Aí eu não xingo a pessoa, eu falo que ele é mentalmente incapaz. Aí pode ser. Um que eu adoro, que eu adoro que é mais batido, é desprovido de massa encefálica. Eu acho isso tão gostosinho também. Esse aí usa. A cara da Germana gostou. Incapaz. Ou então a pessoa está incapaz. Essa pessoa é incapaz. A pessoa não vai entender o que é um incapaz. Ou você é mentalmente incapaz. Tá lá no Código Civil. Muito bom, cara. Esse é muito bom, esse desprovido de massa cefálica. Eu gosto muito também. Eu não tenho um preferido, não. Mas vai da lua. Vai do que eu estiver falando. Vai do momento, né? Eu tinha outros mais divertidos ainda, assim, que tem muito a ver com isso, assim, né? Eu fico caçando. A gente está conversando, aí eu penso assim, não, vamos pensar numa outra... Assim, e não é uma coisa racional, ele vem automático. Você vai falar uma palavra, assim, não. Aí sai outra. Né? Eufemismo, ou um sinônimo. Eu acho que é isso, assim. Mas cara... isso é bom, porque esse livro foi dizer que você está lendo bem. Então, assim, gente, vale a pena, ó, leiam livros. Leio bastante livros, artigos, jornal, assim, leio. O jornal nem tanto, porque hoje em dia as matérias estão assim, também complicadas. Os artigos nos jornais de opinião, vai lá, mas assim, então, o resto está bem complicado. Grandes matérias de reportagem, assim, reportagem investigativa, vale a pena. Mas, assim, eu confesso que você ler te traz essa possibilidade de xingar mais, de xingar melhor. Ministro... Xingar mais, xingar melhor, adorei. Como xingar mais e xingar melhor. Com elegância. Você vai xingar o outro, desabafar seu ódio com elegância, sem perder a classe. Adorei. Perfeita. E você, Germana, qual eufemismo você mais gosta? Nada. Eu não uso eufemismo, tá tudo certo. Você não usa? Mesmo se tiver que esculhambar, eu esculhambo. E pronto. Não fico procurando palavra para falar. Não, eu falo o que eu quero, o que me vem à cabeça. Não vai no automático. Cara, isso é uma coisa que na nossa família é muito forte. Se você ofende intelectualmente a pessoa, é a pior ofensa possível, é o pior xingamento. Então, tudo que tem a ver com a parte intelectual pode dar um xingamento delicinha, né? E aí tem os xingamentos também que tem a ver com a parte de preconceito, né? Tem um cara... Hã? Preconceito, aí eu acho que é onde complica, né? Porque pode virar crime. Pode virar o quê? Crime. Não, que são tipo assim, pessoas que a gente... porque tem os nichos que a gente sabe que são pessoas que costumam ser mais preconceituosas, né? E aí a gente usa esses nichos, assim, tipo, isso é muito... Tem uma galera que usa bastante isso, assim, você percebe pessoa que é mais racista e tal, a gente usa algumas expressões bem específicas. Eu não vou falar aqui, agora eu fiquei com medo de ser processada, então eu vou ficar quieta. Não, gente, ó, existem muitas expressões que ofendem pela cor da pele, pela região de nascimento, né? No Brasil, o país de nascimento, então pela cor da pele, região e opção sexual. Então, aí as pessoas usam por exemplo, a opção sexual como xingamento. Isso é um absurdo. Opção sexual é demais, né? Não, é porque assim, no meio que pesquisa um pouco mais e tudo, tem um extrato
muito específico que costuma ser mais preconceituoso e nem percebe. É o homem hétero, branco, classe média. E aí a gente tem uma expressão específica para denominar essas pessoas, e quando alguém faz, né, o pessoal até usa uma expressão que eu acho meio pesada, eu não gosto, que é uma machulência, que é tipo assim, uma coisa bem específica, tipo assim, um rapaz foi sem noção com uma menina, foi preconceituoso com alguém, a gente usa expressões com relação a isso, né, mais por essa linha, é exatamente isso, assim, mas querendo ou não, eu tô nichando, né, tô falando de um homem branco, hétero, de classe média, vou dizer eu tô uma coisa, nichando. assim, eu sei que a gente está falando brincadeira, mas eu vou dizer uma coisa. Nossa sociedade é muito preconceituosa. Eu me entendo uma pessoa que tem evoluído, porque o preconceito ele existe e você só percebe o preconceito quando você é chamado, às vezes, atenção. Então, presta atenção. E aí, nisso, eu agradeço muito a existência do Vitor Hugo e a Maria Eduarda na minha vida, porque eles são, assim, a geração mais nova, não sei o que, então eles têm essa percepção muito mais afiada do que eu. Então, é igual a Duda fala, né? A gente estava falando, olha, eu tô muito dentro, eu tô dentro dessa caixinha aí. Mulher, é homem, mas é mulher, branca, hétero, classe média. É bem dentro da caixinha, bem dentro do extrato da caixinha. É muito privilégio, às vezes, né? eu comecei... o mundo de privilégio, gente. Estudou em colégio particular a vida inteira. Só aí já muda em Brasília. Então, você muda muito a sua percepção geral de mundo. Mas eu vejo muito isso com o Vitor e com a Duda, que às vezes você fala umas coisas assim, aí a Duda que faz, mãe, isso assim, aí você começa a prestar atenção, e pelo direito, que você vai exercendo, você vai lendo, vai estudando, então você vai descobrindo, mas a gente tem muita coisa enraizada, e eu fui melhorando. Por exemplo, a Duda muito xingamento racista, preconceituoso, homofóbico. 13 anos, ela falou de fazer tatuagem, eu falei para ela que se ela fizesse tatuagem, eu expulsava ela de casa. Gente, vamos concluir, que já deu 22 minutos. Aos 18 anos, eu paguei a primeira tatuagem dela. Então, assim, é sinal de que a gente evolui. Sim, a gente evolui muito. Não é? É óbvio que eu não graças a minha mãe, meu pai, né? Eu não tenho essa coisa. Eu aprendi desde sempre que o que importa, e eu ensinei isso para meus filhos, não é a cor de pele, se a pessoa é branca, preta, amarela, cor de abóbora, cinza, azul. O que interessa é o caráter. Agora, quando a gente vai xingar, você tem que até porque o nosso pai, ele era com uma estrutura física muito étnica, né? Então, ele sofria preconceito. Índio. Mas o que eu quero dizer é, a gente, até nos eufemismos, quando a gente faz eufemismo assim, a gente está falando de xingamento, falando daqueles xingamentos naturais, filho disso, que aí vai tomar onde as patas toma, filho de uma boa mãe. Sim, esses são eufemismos. Tomar aonde as patas tomam. Eu tava me segurando até ela terminar para fazer isso, para repetir isso. Tomar onde as patas tomam. Amei. E eu acho que a gente encerra por aqui. Beijos. Até o próximo. Porque tomar onde as patas tomam foi o melhor fechamento possível. Tchau, gente. Tchau, tchau.